Gravando! Fala, javalindos do meu coração. O negócio é o seguinte, hoje eu vim com um livro do chefe Bigode Grosso, ó. Pretérito Imperfeito, do Gustavo de Castro Araújo, ou Gustavo Araújo de Castro, não sei, deixa eu ver. Gustavo Castro Araújo, que dos irmãos Castro é de longe o que eu mais gosto. Até porque eu não me lembro dele ter usado o paredão. Esse livro do Gustavo Araújo, eu posso dizer assim, Gustavo Araújo, pô, se ele fosse um personagem do Game of Thrones, a gente já poderia dizer que ele é o quebrador de preconceito, o arrebentador dos estereótipos, entendeu? Porque o Gustavo Araújo, ele, até onde eu sei, ele é advogado e não é um canalha, é um cara de bom coração. Ele é paranaense, mas é cordial, fala com todo mundo, é simpático. Um grande abraço aí, pessoal de Curitiba. É militar. E assim, é um cara acessível, é um cara contestador, é o autor desse livro aqui. E tem uma história um pouco mais longa do que eu gostaria, mas é a seguinte, eu fiz uma promessa, e apesar de eu não acreditar nessas coisas de promessa, eu sou meio idiota, então assim, eu não acredito, mas se eu fiz, eu tenho que cumprir, sacou? Tipo, eu não acredito nesse tipo de... nessas convenções sociais assim, honra, dignidade, sabe? Eu não acredito em nada disso. No mundo animal não existe nada disso, eles tipo estão super bem. Tu jamais vai ver um canguru, tipo, lutando pela dignidade dele. Ele vai lutar porque ele quer transar, porque ele tá com fome, por um filho que tá quase morrendo. Ele vai lutar, mas tu nunca vai ver um canguru chamando o outro pra um duelo pela dignidade. Mas aí eu prometi, cara. Eu, como eu sou um cara muito incoerente com isso tudo, eu acho que assim, eu não acredito na promessa, não acredito. Mas se eu prometi, eu tenho que cumprir, porque eu, afinal, eu comprei esse... Enfim, aí... falei, pô, vou ter que ler. Só que, tipo assim, eu tava com muito preconceito com esse livro. Muito, porque eu escutei as conversas sempre pela metade e achei que era um livro de criança. 3 jovens que vão, turminha do barulho, que vai, tipo, entrar na floresta. E eu tava assim, caralho, não tenho paciência pra Detetive do Prédio Azul, não tenho paciência pra Stranger Things. Eu falei, cara, mas assim, não tem nada a ver com o que eu pensei que era, tá? E tipo, logo no começo do livro tem um prefácio do Philip Holiday. Philip Holiday, não. Nossa, vai matar. Philip Holloway, de quem eu sou muito fã. E o Philip Holloway, tipo assim, ele tem uma capacidade absurda de pegar coisas muito complexas e transformar numa parada fácil pra todo mundo entender, sabe? Ele pega física quântica, encaixota assim e fala assim, toma aqui, idiota, agora acho que você vai entender. E o prefácio dele foi justamente aconteceu o contrário comigo. O cara é muito bom nisso. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Pra ter ideia, tipo, ele é o Neil deGrasse, o Marcelo Gleiser e o Drauzio Varela juntos da literatura. Tipo, ele pega essa galera toda, enfim, eu acho que deu pra entender. E eu fiquei assim, cara, me afastou mais ainda. Depois, quando acabou o livro, eu voltei lá e, tipo, tudo fazia sentido. Eu que sou idiota, o cara é um gênio. Mas foi basicamente isso que aconteceu. E, tipo, eu tava com muito preconceito. Mas eu falei, tudo bem, eu finjo que vou ler. Eu leio, tipo, os 2 primeiros capítulos, depois eu leio mais 2 ali no meio. E leio o final e faço uma resenha meio, parabéns, nossa, genial, que bela estreia. Como eu fiz lá no livro do Fábio Batista, né? Eu fiz isso e ele aparentemente deu certo. Mas aí eu falei, não, eu vou ler. Primeiro, eu comecei de vez em quando eu trabalho meio longe, aí vou de trem, eu li em 3 dias no trem. Era pra ter lido em 4, mas eu li em 3, porque no final, quando eu chego no meu destino, eu ainda tenho que andar 17 minutos. Se eu correr, dá 16, se eu andar muito devagar, dá 18, e se eu for normal, então, tipo, eu vou lendo no meio da rua, igual aqueles filósofos idiotas, assim, que vão lendo e caíam no mesmo lugar. Eu vou, e aí passa, tipo, os caras do batalhão e ficam rindo de mim porque eu tô lá lendo, mas 17 minutos dá pra ler muito, assim. Eu não recomendo, tipo, no Rio de Janeiro você fazer isso. Presta muita atenção. Primeiro, porque é perigoso. Segundo, porque você lendo e não prestando atenção, você atrapalha todo o fluxo. No Rio de Janeiro tem muita gente. Não seja esse cara idiota, escroto, tá ligado, com todo mundo, que eu fui. Quando eu comecei a ler, eu falei, cara, não tem nada disso. Não é um infanto juvenil, longe disso. São 3 personagens que se cruzam, muito complexos. É o Toninho, o pai dele, o seu Pedro, e a Cecília, sabe? Cada um com sua voz, cada um com sua história, e todos eles se intercalando de uma maneira que você não imagina que iria acontecer. Que jamais imaginou que iria acontecer, mas acontece. Tipo, e tem subtramas, todos os personagens muito bem caracterizados e com história de fundo, sabe? Bem desenvolvidos. Gustavo tem uma parada que é muito foda. O Gustavo, ele é meio que... ele é experimental, mas ele tem o dom e tudo, mas talento, que seja. Mas ele
também tem um lado, assim, ele sabe cortar, ele gosta da coisa redonda, sabe? Então, tipo, ele tem um lado perfeccionista. Ao mesmo tempo que ele dá asas pro negócio, ele corta. Tipo, ele é o... Tipo, o Kasparov jogando computador. Ele é o computador e o Kasparov, tá ligado? Ele é tipo aquele filme lá, tem o Max Perkins lá e o Thomas Wolfe. Ele consegue fazer os dois. Aliás, eu acho que o Gustavo vai ser um puta do editor. Ele tem essa parada de editor, eu acho, tá ligado? Eu vejo pelas críticas que ele faz lá no Entre Contos, eu acho que ele tem essa pegada de editor. Voltando ao livro, é muito bom. E assim, tem uma hora que a Cecília fala que todo bom escritor tem que ser um leitor voraz. Não existe bom escritor se não for um leitor voraz. Rapidinho. Aqui não tem edição. Eu escolhi o pior dia pra fazer isso, que eu tô meio gripado. Mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí, vai que eu não faço. E o mundo não vai saber essa coisa fantástica, que é a minha análise do livro do Gustavo. O livro... E a Cecília fala isso, não existe um grande escritor que não seja um leitor voraz. Eu concordo com ela, realmente. Você vai ser um escritor, mas um bom escritor tem que ler. E ele não esconde as referências dele, assim, E ele tem uma estrutura muito experimental. Ele tem uma parte que é epistolar. Ó, falando igual o Galvão Bueno do meme. Tem uma parte que é epistolar, tem outra parte que é... Os diálogos são em travessão, depois os diálogos são através de aspas. E eu não vou dar spoiler, mas é difícil não dar spoiler. Do meio pro... Do final, no meio pro fim não, mas no final ele ganha mais ritmo, ele vai ficando uma parada muito mais frenética, que não é o ritmo dele, tradicional, mas é tradicional que eu digo durante a história. E depois ele pega... E me lembrou muito, que eu depois no final vi que é uma referência do Gustavo, eu já sabia que era uma referência, mas não sabia que tinha sido uma referência, que é esse aqui, cara. O final desse livro tem um frenesi igual o do final do livro do Gustavo. Cada capítulo mais rápido, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aqui no Cristiano Zena e o Rino Zena, né, aquele negócio em busca do pai lá que sofreu, que tá quase morrendo, ele tem que ir atrás. E aqui no do Gustavo, um negócio que eu não posso dar spoiler, mas que também indo atrás, e aí com uma revelação no final que a gente, tipo, não espera, sabe? Tipo, tem um negócio meio Twilight Zone, assim. É um bom livro. Muito bom livro. E tudo isso pra falar que, tipo assim, ele me lembrou de um filme sensacional, um livro sensacional, que eu acho que já é muito parecido, não deixa nada a desejar, que é aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Carlos Ruiz Zafón. Me lembrou muito o estilo, porque tem uma história por trás. Traz muito do Brasil, eu gostei. O Zafón, obviamente, lá da Espanha, mas ele traz muito do Brasil. Como o Casarão da Rosário traz também de 64, se eu não me engano. O Gustavo traz aqui da Coluna Press. Aliás, tem um livro da Coluna Press que eu tenho que recomendar, A Noite das Grandes Fogueiras. É, tipo, sensacional. Leiam. Emprestei esse livro, nunca mais me devolveram. Por isso que eu não empresto mais livro. Aqui, falando da Coluna Prestes, e isso é pano de fundo, entendeu? Pra história toda, muito bem ambientado o livro, sabe? Pra não dizer que ele já é isso aqui, esse cara aqui, os diálogos desse cara aqui, ó, são sensacionais. Eu acho que o Gustavo, se pegar a sagacidade desse cara aqui, o Gustavo, tipo, decola. Porque esse cara aqui, com certeza, estudou roteiro, os diálogos dele são rápidos, são sagazes, são, tipo... Eu acho que todo escritor que gosta de diálogos tem que fazer pelo menos um cursinho, alguma coisa de roteiro, pra aprender a agilidade. Porque o diálogo da literatura, ele é muito descolado da realidade, sabe? E eu acho que dá pra você fazer as duas coisas, você trazer toda aquela prosa narrativa da literatura, quando você botar o diálogo, ser mais rápido, ser menos descolado da realidade, usar como a gente fala mesmo, sabe? Tipo, não... Boa tarde, senhora. Lá fora está chovendo, o que pensas quando chove, sabe? Tipo, então, saco. Eu não tenho paciência pra isso. Pra não dizer que eu não só falei de flores, é isso, né? O ditado é esse? Não sei. Tem um capítulo que eu acho um saco. Eu sempre falo lá do Fábio tinha o do Beelzebub, que é um saco. Esse do Gustavo eu não entendi, pode ser que depois ele inboxe e venha me falar, que é o Torinho quando tá fazendo balanço. Eu achei... Puta, um negócio muito amarrado, perdão aí da trocadilho, mas muito amarrado, sabe? Podia ter mais fluxo de consciência e menos a ação do fazer. Tudo bem, queria mostrar que deu trabalho pra ele fazer, mas mesmo assim, podia ser um negócio com mais fluxo de consciência e menos ação. Eu aprendi a fazer um balanço, e não era um tutorial, tá ligado? Mas eu aprendi. Só isso, o resto, tipo... E, cara, vamos lá. Olha esse trabalho, cara. A Caligo é absurda, né, cara? A Caligo é muito sinistra. Muito sinistra. Tipo, essa capa eu acho que é do Pedro Viana. Trabalho
sei lá, eu sou baba-ovo da Caligo de quase todos os trabalhos, assim, porque apesar dela não ser grande, né, não ter dinheiro, ela se comporta como uma editora, assim, tipo, topo. Eu não ia falar top, mas muito topzeira, mano. Muito topzeira a Caligo. Sensacional. Gosto muito do trabalho da Caligo. E eu não sei se a revisão foi da Cláudia Roberta Anges, que na outra lá do Fábio foi, né, eu peço até desculpa que eu não citei ela, que é sensacional, foi a pessoa que me ensinou que, tipo, o cu não tem acento. E até hoje eu levo isso no meu coração. E, tipo, que mundo é esse onde o cu não tem acento, tá ligado? Porque era pra ter. Se você for pensar na origem e tudo, cu tem que ter acento. Se tem uma palavra que tem que ter acento sempre, que eu acho até que é é cu. Tipo, existe uma palavra que precisa de mais acento do que o cu, eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês mandem aí pra mim. No próximo vídeo a gente debate isso. Muito bom o livro. Gostei demais. E vamos ver quem será o próximo dessa linha aí. E grande abraço. Beijo nos homens, abraço nas mulheres.